passar algumas informações importantes. Eu já publiquei aqui no Classroom um pouquinho a nossa agenda de conclusão do semestre, tá bom? Hoje a gente vai ter só uma aula mesmo, só a aula para concluir o Durkheim, tá? Eu vou concluir aquele conteúdo do que é fato social e vou fazer uma pequena introdução ao conteúdo do que estava sugerido na parte 10. Eu atualizei essa apresentação, depois eu vou colocar lá para vocês, mas na mesma apresentação do que a gente estava trabalhando. É um conteúdo que vocês devem estudar ele com mais tranquilidade na Sociologia 2, mas eu vou falar um pouquinho dele, da divisão do trabalho social e da questão da solidariedade social, tá? Mas então, hoje a gente vai ter uma aula normal de 1h30, né, de 90 minutos, e a partir da próxima semana, aí nós vamos ter, eu vou gravar 2 aulas, tá, por noite. É o mesmo esquema, tá? Quem tiver dificuldade e tudo, claro que é sempre bom tá acompanhando, né? Tirando as dúvidas e tudo mais, mas vai ser nesse mesmo esquema de disponibilizar. Hoje eu já quero, quando terminar aqui, disponibilizar as 2 últimas aulas do Durkheim, essas aulas sobre Durkheim, e já a gente poder trabalhar na próxima semana com o Weber. Aí nós vamos ter 2 aulas, tá? Na segunda, dia 23, começando às 18 horas. Então, nós vamos iniciar às 18 horas e vamos até 19h30. Aí vamos fazer 30 minutos de intervalo e a segunda aula começa às 20 horas até 21h30. No dia 30 de agosto, a mesma coisa. Vamos fazer a primeira 1h30, tá? Discutindo os conceitos de poder e dominação em Weber, e a segunda aula, a partir das 20 horas, discutindo a questão da raça nas ciências sociais, tá? E dia 6 de setembro, também a questão da intersecção de raça, classe e gênero, né? Como é que isso compõe hoje a agenda de pesquisa nas ciências sociais, e a partir das 20 horas, um breve encerramento, que aí sim, eu gostaria muito de contar com a presença realmente de vocês na sala virtual, para a gente conversar um pouco, né, sobre sobre perspectivas para as ciências sociais, um pouquinho sobre como é que a gente vai continuar trabalhando no próximo semestre, que provavelmente não, já é dado como certo que nós vamos continuar trabalhando online, certo? Então, no próximo semestre de 2020, 21.2, provavelmente o trabalho continuará online. E aí, vamos torcer para que, a partir de 2022, já com uma ampliação, né, do número de vacinadas e vacinados, a gente tenha e possa aí, ter uma situação de retorno ao trabalho presencial na universidade. Mas, de fato, em 2021.2, vocês vão continuar, né, esse trabalho por meio remoto. Claro que não é o ideal, mas é uma forma da gente manter, né, esse funcionamento, garantindo todas as condições de segurança para vocês, sobretudo para aqueles que ainda não estão vacinados, tá bom? Então, esse é o nosso calendário. Nós vamos ter a gravação de 2 aulas a partir da próxima semana até o dia 6 de setembro. E aí, dia 6 de setembro, nós concluímos. Fiquem atentos aos trabalhos, tá? Que foram colocados lá no nosso quadro de atividades. Então, todos os trabalhinhos que nós temos até agora estão aqui, tá? Já tem aqui o que faz a sociologia, disserte a respeito das principais contribuições do Marx, né? Disserte a respeito das relações... que eu tenho que abrir, né?
Não abre. Eu quero ver. Engraçado. Ah, tá. Então, disserte a respeito da relação entre indivíduo e sociedade na sociologia do Durkheim, é o trabalho dessa unidade. E aqui já temos já tem até um trabalho entregue, ó, já tem. Disserte a respeito dos conceitos de ação e relação social na sociologia compreensiva de Weber, que já é o da próxima unidade, e o trabalho final, tá bom? O trabalho que temos escolhido, o plano, o vídeo, o podcast sobre o assunto, articulando o tema e as discussões clássicas discutidas ao longo da disciplina, e postado no mural. Então, fiquem bastante atentos a esses trabalhos. É o único meio de avaliação e de acompanhamento possível na disciplina. Vocês sabem que eu não faço controle de frequência. Então, essas são as avaliações de vocês. Provavelmente, quem entregar todos os trabalhos não vai ter nenhum problema, mas no dia 6, aqueles casos de quem ainda não tiver entregue os trabalhos, aí vai ter ainda um período aí de avaliação final, que na verdade é um prazo final para entrega, certo? Aí descontado os atrasos. Tá? Então, tem um efeito na nota, se você não entregar esses trabalhos, até o dia 6 você não tiver entregue todos os trabalhos, aí, de fato, tem um efeito na sua nota, mas tem esse cenário, então, de avaliação final, tá bom? Dúvidas, questões? Vi que alguém levantou a mão, depois abaixou. Ô, professor, boa noite, Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bem? Não, era justamente sobre isso, professor, que a vida que já é uma bagunça, né, com essa pandemia, acaba exacerbando pior ainda. Aconteceu comigo um problema pessoal, eu tô com meu pai internado, e foi quinta-feira, e aí foi aquele caos. E aí, justamente nessa semana, eu tinha tirado para entregar alguns documentos, e um dos documentos era um trabalho do senhor, que era até sábado, eu recebi até o e-mail, mas aí não foi displicência, os atropelos. Aí eu queria só saber se ainda poderia encaminhar. Pode, Mas o não senhor tem acabou de problema, responder. não tem problema. A gente ainda está trabalhando, houve esse atraso também, a gente ainda está trabalhando com o Durkheim, então vocês podem entregar. Quem não entregou do Max, pode entregar ainda do Max, pode entregar o do Durkheim. O importante é que até a conclusão da nossa disciplina, pelo menos até o dia 6, você tenha já entregue todos os trabalhos. Porque aí eu já preciso, dia 6 não, a data do trabalho final é dia, deixa eu ver aqui, qual ficamos, 27, eu acho. 30 de agosto, porque dia 6, de fato, eu já tenho que ter, já tenho que apresentar para vocês no encerramento também o cenário das notas, tá? Porque aí vocês têm mais, quem por acaso, porventura, não tiver nota suficiente para ser aprovado, tem mais uma semana, essa última semana, que é a semana de avaliação final. Que a gente vai também, não tem como a gente fazer a avaliação tradicional, né? A gente vai fazer ela também por meio virtual, com a possibilidade de você complementar o seu trabalho, tendo, claro, o agravo do atraso a partir daí. Mas o que é importante é realmente até o dia 30 você ter entregue os trabalhos. Eu vou, obviamente, como atrasou o conteúdo, vai atrasar o conteúdo do Weber também, vou dar um prazinho para completar o Weber, pelo menos até o dia 6, tá? Mas o ideal é que até pelo menos o dia 6 de setembro vocês tenham já completado a entrega de todos os trabalhos, tá? Inclusive o trabalho final. E já está decidido que do próximo semestre permanece no modo virtual. Pronto. É isso? Nós já recebemos um comunicado da Prograde que
Na verdade, assim, é uma isenção da Prograde em relação a tudo, né? Há um cenário na universidade que é muito difícil da gente trabalhar, a gente tem encontrado muita dificuldade, então eu tenho tido tanta gente, né? Como vocês sabem, estou atualmente na coordenação acadêmica do Centro de Humanidades, e uma coisa muito difícil está sendo uma coisa muito difícil de trabalhar, porque assim a gente esperava algum apoio, alguma estratégia, né, justamente para poder introduzir, né, novos elementos nesse novo semestre, mas não veio. O que veio foi só um documento dizendo que as unidades façam o que puderem, né? Então, diante desse cenário, onde a gente não tem orçamento, onde as unidades elas não têm orçamento, né? Eu não posso criar uma estrutura dentro da sala de aula. Quem pode fazer isso é a administração superior, que controla o orçamento da universidade. Então, nós precisamos, uma das coisas que a gente requisitou foi uma instalação de internet para as salas de aula, porque aí nós poderíamos talvez pensar em alguma coisa. Mas não tem projeto, não tem programa, não tem estratégia, não tem. O que tem é sempre essa mesma orientação de que a gente faça o que puder. Então, realmente, considerando isso, nós não temos como fazer outra coisa senão realmente continuar, por enquanto, no formato online. Então, próximo semestre, nós continuaremos no formato online. Acreditamos que seja um semestre onde as pessoas vão completar sua imunização. Temos muita esperança nisso. Se vocês observarem os números, eles estão melhorando. Ainda é longe de uma situação de dizer que é uma situação confortável. Nós temos ainda um número de mortes muito significativas, mas já é uma situação que, pelo menos, possibilita a gente imaginar que vai, né, com a ampliação do quadro vacinal, nós vamos ter uma melhora da pandemia. E aí, consequentemente, a gente espera, né, sonha com esse dia em que nós voltaremos, né? Depois de 2 anos, né? No mínimo, nós vamos completar 2 anos de trabalho online. É difícil, né? É sempre muito difícil, assim. São coisinhas que nos atrapalham, são coisinhas que dificultam, são coisas que bem difíceis, mas que a gente vai conseguir, a gente vai superar. E o mais importante é a gente chegar com saúde do outro lado dessa travessia, né? É muito interessante Chegar com saúde, não acho que chegar com saúde não seria muito o caso, não, sabe, professor? Acho que depois dessa pelo menos pandemia, acho inteiro, que ninguém né? mais tem saúde. Isso é Eu estou, verdade. professor, há 2 anos sem férias. Eu trabalho na saúde, e aí as minhas férias são sempre em março. E o primeiro decreto foi em março, suspendendo nossas férias. Né? E aí eu estou há 2 anos sem férias e trabalhando todo dia. O meu expediente é para acabar às 5 horas, às 17 horas. Eu estou voltando para casa agora. Aí eu pedi emoção, pedi equilíbrio emocional, nem tento mais. Sem dúvida, Eduardo. Sinta, minha solidariedade. E é isso, gente. É mesmo muito difícil. É uma situação que o emocional, tudo nesse momento compete para dificultar as coisas. Mas vamos, da minha parte, a gente vai concluir, tá? Todo esse trabalho que a gente iniciou, com todo o conteúdo programado. Então, eu peço desculpa a vocês por correr, né? A gente vai correr um pouquinho nesse final, com esses 2 encontros, mas é também porque uma série de coisinhas, né? Porque a gente não tem, assim, como prever. Ou até tem, mas também não consegue, né?
Pronto. Então, gente, eu vou iniciar aqui, tá bom? Vamos seguir nosso trabalho. Ainda naquele dia a gente falou, né? A gente conseguiu avançar só nas características do fato social, porque realmente é um conceito muito central e muito importante para que vocês aprendam bem, né? Então, só recapitulando, né? O fato social é toda maneira, né, de fazer fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior ou então que é geral no âmbito de uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente das suas manifestações individuais, tá? No texto, vocês vão ver uma coisa que é muito interessante, é que o Durkheim vai chamar a atenção para que fatos sociais devem ser tratados como coisas, né? E aí tem várias teorias, né, sobre o que é essa coisa, né, e tudo. Eu sempre digo assim, né, que o Durkheim possivelmente tinha algum vínculo, né, com o Ceará, porque a coisa é muito comum, né, na nossa linguagem, a gente usa muita coisa, né, coisa para tudo. Então, a gente tem aí, mas obviamente que a coisa do Durkheim é uma coisa diferente, né? Ele está tentando trabalhar, na verdade, que esses fatos sociais eles podem ser tratados, ser pensados a partir do método científico. As questões sociais, elas eram questões muito, digamos assim, eram questões tratadas no plano filosófico, muito no plano especulativo, né? Então, a filosofia era o campo onde muitas vezes os problemas sociais eram tratados. A república, o Estado, o poder, a dominação, a divisão do trabalho, as grandes questões que envolviam as sociedades eram muitas vezes temas de estudos mais no campo da filosofia ou da história. E o Durkheim tenta trazer, né, ele é um dos pioneiros de pensar os problemas sociais a partir do método científico, aplicando os modelos de estudo de objetos das ciências naturais. Então, nós, de fato, por isso que até hoje, né, vocês, quando vocês chegaram lá num determinado momento do curso de ciências sociais, vai acontecer uma coisa incrível, tá? Vocês vão fazer uma disciplina chamada métodos ai, meu Deus do céu. Olha que coisa, hein? Eu esqueci o nome não esqueci, mas é método. Estou dando métodos de investigação social mas é a disciplina do mestrado. Metodologia da pesquisa em ciências sociais. Pronto. Vocês vão fazer metodologia da pesquisa em ciências sociais. Aí o professor ou a professora da disciplina vai dizer para vocês uma coisa muito interessante, que é a partir daquele momento, para, né, progredir no campo das ciências sociais, vocês terão que estudar. Estudar o quê? Um objeto. Um objeto. Aí começa todo tipo de sofrimento, de dor e angústia, né, que vocês acham que estão sentindo, né? Aí, Eduardo, é que a dor vai ser grande. Mas o sofrimento é realmente muito grande, porque, em geral, vocês vão aprendendo, né, por meio da teoria social e tudo, e vocês, a metodologia da pesquisa é o primeiro momento onde vocês, de fato, vão tratar, né? Vocês não vão só... Hoje eu peguei o quê? Pedi para que vocês escolhessem um tema, né? Bem geral, dentro desse tema, fizessem uma discussão sobre um problema social que vocês escolhessem e tal. Para construir um objeto é diferente. Existem etapas. E muitas dessas etapas foram tratadas pelo Durkheim.
né? Então, um elemento que o Durkheim chama atenção é o seguinte: tratar fatos como coisas, está errado aí, tá? É refletir sobre eles a partir de relações possíveis por meio de método aplicado ao estudo racional de objetos de pesquisa. Então, o que é que faz uma socióloga? O que é que faz um sociólogo? Ele estuda, né? Ele não estuda a sociedade. Ele estuda. Alterou aqui? Ah, pronto. Ele estuda objetos. Objetos que envolvem as relações sociais, os fenômenos sociais, os fatos sociais. Ou seja, tudo aquilo que envolve a organização coletiva, a experiência coletiva de pessoas, né, que têm vínculos sociais, certo? O que é um Estado nacional? Eu posso dizer que os Estados nacionais né, é um conjunto de instituições pelos quais nós estabelecemos vínculos com quem nós nem conhecemos. Certo? Por exemplo, quando o Estado estabelece que o seu corpo é protegido por um número, um determinado conjunto de leis, isso não serve só para quem você gosta, isso não serve só para com quem você tem simpatia. Isso serve para todas as pessoas que passam a ser tratadas como cidadãs no contexto desse Estado nacional. Então, independentemente da sua relação emocional com as pessoas, você precisa respeitar, certo? Uma série de leis, uma série de princípios, uma série de orientações morais. Por exemplo, não está escrito, né, que você não pode fazer cara feia para as pessoas. Tá? Não é um crime, não tem uma lei dizendo assim, se você fizer cara feia para as pessoas no meio da rua, você vai ser preso. Certo? Não obstante, você vai ser tratado como uma pessoa inoportuna. Então, essa coletividade vai exercer sobre você o quê? Uma coerção. Para que você se comporte de maneira conveniente com essa população. Essa experiência, que é uma experiência social, é uma experiência relacionada aos vínculos que você estabelece com a sociedade, para o Durkheim, poderia ser estudada por uma ciência. Uma ciência da sociedade? Não, uma ciência dos fatos sociais. Então, quando o Durkheim diz que fatos sociais são coisas, ele está dizendo que fatos sociais são experiências que podem ser estudadas pelo método científico. Certo? Então, todos vocês, em algum momento do curso de Ciências Sociais, serão convidadas e convidados a pensar objetos de pesquisa. Certo? Minha primeira pesquisa, lá quando eu estava fazendo o meu curso de Ciências Sociais, foi sobre as representações sociais da violência. Então, eu queria entender o que é que pessoas de um bairro popular de Fortaleza pensavam sobre o tema da violência. Foi a minha primeira pesquisa, minha monografia. Aí eu estudei lá o que é que as pessoas pensavam, aí fui fazer minha dissertação. Aí na dissertação, eu queria entender como determinadas situações de violência afetavam o cotidiano daquelas pessoas no mesmo bairro. Então, eu fui estudar com os efeitos sociais
de situações de violência no bairro. Foi o meu segundo objeto de pesquisa. Depois, quando eu fui fazer meu doutorado, aí eu fui estudar como a imprensa retratava crimes de homicídio a partir de casos emblemáticos, casos que ganharam uma notoriedade no cenário brasileiro, tá? No cenário nacional. Aí fiz lá uma tese que até hoje é o trabalho mais chato da minha vida. Inclusive, tinha que terminar de ajeitar para publicar em livro até hoje. Estou só com 12, 11, cadê? 10 meses de atraso. Beleza. Aí fiz a tese sobre isso, tá? Depois, já professor na Universidade Federal do Ceará, fiz uma pesquisa, queria entender o seguinte: como os mercados ilegais de cocaína afetavam a vida de pessoas que moram na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Eu trabalhei em Manaus, trabalhei 4 anos na Amazonas, conheci por meio de um projeto de extensão essa região da tríplice fronteira brasileira, e quando eu voltei para o Ceará, eu queria muito fazer um projeto, uma pesquisa lá nessa região, submeti um projeto para o CNPq, que era sobre como os moradores, né, brasileiros viviam nessa fronteira e como eles falavam da experiência de morar num local que é considerado uma das portas de entrada da cocaína no Brasil. Então, esse foi meu 4º objeto de pesquisa. Tá? E, recentemente, eu comecei a fazer uma pesquisa, duas pesquisas, uma sobre sobre as transformações sociais do crime em Fortaleza. Então, quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, as pessoas se organizavam como, né, gangues e quadrilhas, e agora nós temos esse cenário das facções. Então, eu estudei como esse fenômeno aconteceu, como é que foi possível o surgimento de facções criminosas em Fortaleza, um processo de transformação das dinâmicas criminais. E outra pesquisa que eu fiz mais recentemente foi sobre situações de violência policial, como é que essas situações de violência policial elas têm afetado, como é que elas têm afetado a sociedade cearense e, consequentemente, como é que políticos profissionais têm se comportado em relação a elas. Então, também foi uma pesquisa aí, já ainda sem resultado, não consegui, né, por conta do cenário da pandemia, avançar muito nesse trabalho, mas as outras pesquisas que eu falei aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, né, quiserem conhecer, todas têm publicações, vocês podem acessar no Lattes, podem acessar no Google Acadêmico, só pesquisar lá os nossos nomes, está lá no site do departamento, e vocês encontram várias publicações sobre esses trabalhos que eu citei. Então, tudo isso é o quê? É um esforço que vocês também vão aprender a fazer decorrente desta lição fundamental. Fatos sociais podem ser pesquisados como objeto de pesquisa. Isso significa que eles podem ser recortados, né? Eles podem ser submetidos a um método, a um conjunto de procedimentos metodológicos, né, já consagrados dentro da área, né? Nós somos uma área que tem tanto meios de fazer pesquisa qualitativa como pesquisas quantitativas, coisas que vocês também vão aprender. E aí, vocês, inclusive quem se interessar lá nesse canal que eu posto, as aulas de vocês têm conteúdo de metodologia, tá? Tantas aulas lá, tem aula de mestrado, tem aula da graduação, se vocês se interessarem, podem acessar esse conteúdo e ver também. Então, tem lá toda uma série de possibilidades pela qual você pode, de maneira racional, estudar esses objetos de pesquisa. Então, é isso que vocês vão ser, pesquisadoras, pesquisadores. Alguns vão, né, aprofundar e se especializar nessa área de pesquisas, outros não, vão trabalhar
com pesquisas também de menor fôlego, mas também vão utilizar essas pesquisas em outras atividades, que podem ser desde consultorias até lecionar, com professoras e professores, onde você vai ensinar aos outros as bases e os fundamentos dessa ciência. Então, isso tudo tá aí, tem nessa base, né, nessa fundamentação, nessa ideia que o Durkheim teve, e que, de certa maneira, até hoje é um princípio básico da sociologia, certo? Então, todo mundo que vai estudar vai aprender isso. Então, quando perguntarem para vocês assim, por que é que fatos sociais podem ser tratados como coisas, vocês vão explicar que é porque eu posso, né, estudá-los a partir, eu posso tratar eles como objetos de pesquisa e, portanto, estudá-los a partir de um método, aplicado a esses fatos, tá? Busca-se, pelo estudo, entender as propriedades e características próprias dos fatos sociais, que são objeto de pesquisa, análise e explicação sociológica. Tá? Então, vocês vão lá estudar, vocês vão entender esses fatos, vocês vão compreender as suas características, vocês vão estabelecer relações de causalidade e efeito, vocês vão fazer tudo aquilo que os cientistas fazem, né? Porque vocês serão cientistas. Então, isso é uma coisa que, dentro da perspectiva do que se constituiu, de como se constituiu a sociologia, é uma coisa que ainda gera uma série de discussões. Primeiro porque a base do Durkheim ainda era muito focada no modelo das ciências naturais. Com o desenvolvimento das ciências sociais, veio a necessidade de você justamente diferenciar, né? Weber chamava atenção para o fato de que as ciências da cultura elas tinham um método distinto das ciências exatas, certo? No entanto, o mérito do Durkheim é, independentemente dessa questão, entender que ali há realmente a construção desse objeto, ele é possível de um estudo científico e ele é, portanto, possível. Portanto, é possível, a partir desse estudo, uma análise, uma explicação sociológica, portanto, científica desses fenômenos. E o Durkheim vai fazer um trabalho muito interessante, né? Vocês vão poder ver isso em estudos como da divisão do trabalho social, em estudos como as formas elementares da vida religiosa, nos estudos do Durkheim sobre o suicídio, todo esse esforço, né, do Durkheim de sistematizar isso, de aplicar isso e dar a essa ciência realmente uma substância muito interessante, um vigor, né, em termos das suas potencialidades. E, de fato, o Durkheim se transformou numa referência e trouxe abriu muitas possibilidades, né, para diferentes estudos, né. O Durkheim, apesar de ter uma influência muito grande na perspectiva positivista das ciências humanas, ele tem contribuições, inclusive, do ponto de vista da análise antropológica, né? Quando você pega ali o texto As Formas Elementares da Vida Religiosa, é um compêndio, né, de análise de etnografias, da história, e de como você pode trabalhar de uma maneira analítica esses elementos de pesquisas qualitativas. Então, é uma obra muito complexa. Eu não, né, tem gente que adora as sínteses, né, a enquadrar os autores em um modelinho bem bonitinho, bem fechadinho. Eu acho que isso é bem complicado, é muito interessante buscar entender realmente como eles contribuíram e qual eram as influências, né? O Durkheim, naquele momento, ele tem uma cooperação muito, né, muito interessante do ponto de vista da filosofia positivista, do funcionalismo, mas houve também uma preocupação aí com outras possibilidades, né, que também aparecem no trabalho do Durkheim. E aí o foco, qual é o foco dessa ciência, né? O que é que ela, então,
em que ela se diferencia, qual é a sua peculiaridade, qual é a sua especificidade, né? O Durkheim, ele vai chamar muita atenção de que o foco da sociologia é a experiência coletiva. Aí vocês vão dizer, alguém pode dizer assim, mas professor, o Durkheim estudou o suicídio. O suicídio é um ato individual. É verdade. Talvez o Nietzsche, ele dizia que o suicídio é uma decisão absolutamente pessoal, né? É um momento em que você, diante da sua própria vida, põe fim à sua existência. O Durkheim não analisou o suicídio a partir das vontades individuais. Durkheim analisou o suicídio a partir da sua recorrência. Então, o que foi que o Durkheim fez? Ele pegou estatísticas de diferentes países e mostrou que existia uma regularidade nos casos de suicídio. Esta regularidade evidenciava grupos em que o suicídio era mais comum, evidenciava cenários históricos e políticos e econômicos em que o suicídio se tornava mais comum, estados sociais, onde você tinha crises econômicas que desenvolviam uma grande depressão, em que esse tipo de experiência se tornava mais comum. Então, mesmo sendo algo individual, a dimensão do suicídio que interessou ao Durkheim foi a dimensão coletiva. E isso tem, então, uma consequência para a nossa área, Embora as decisões de vocês sejam decisões individuais, existem regularidades sociais presentes na decisão de vocês. E elas podem ser estudadas de um ponto de vista sociológico. A maneira como você vai se relacionar com seus parceiros sexuais, ela é sua, ela depende da sua percepção do mundo, da sua vivência, do seu, né, da sua atração. No entanto, eu posso encontrar uma regularidade, mesmo em comportamentos considerados marginais, que estão à margem da sociedade. Certo? Então, vocês têm um professor do nosso departamento, o professor Alexandre Flame. O professor Alexandre estudou justamente essas dissidências, né? Ele fez uma pesquisa etnográfica nos cinemas, né? Naqueles cinemas pornô do centro da cidade, estudou o que ele chamou o voo da beleza, né? Como várias pessoas trans buscavam, né, na transformação dos seus corpos, numa vivência da sua sexualidade, numa perspectiva, inclusive, de viajar para outros países para viver essas experiências. Então, a partir dessas dissidências, o professor Alexandre fez todo um trabalho, né, antropológico de compreensão de uma experiência que sim, é dissidente, mas que ainda assim tem algo de coletivo. Ela contém-se, né? Você, por mais que você vivencie a solidão, muitas vezes, de uma experiência que não é nem nominada, né? Que não tem nenhum nome que essa sociedade possa dar, por mais singular que seja a sua experiência, ela ainda tem algo da coletividade, algo nem que esteja justamente na dor que você sente pela solidão, né, pela indiferença. Então, esses elementos da experiência coletiva é o que o sociólogo busca, mesmo quando ele estuda experiências que aparentemente são individuais, como no caso do suicídio.
há uma coisa interessante, né? Assim, um pequeno número de pessoas, ao longo da sua vida, vai cometer crime, né? Ainda mais vai colocar sua vida em risco por conta de um crime. Mas muitas pessoas vão fazer isso, ao ponto de que assaltos, tráfico de drogas, homicídios, são experiências dissidentes também que vão sempre acontecer. E acontecem e podem ser observada uma regularidade nesses acontecimentos. Então, a experiência coletiva, ela não está só na instituição, entendeu? Vocês não vão ser estudiosos só de instituições. Ela está na própria ação. Então, a ação de pessoas é dotada de experiência coletiva e que pode ser estudada de um ponto de vista sociológico. Lá no texto de Caim diz o seguinte: os mitos, as lendas populares, as concepções religiosas de toda a espécie, as crenças morais exprimem uma outra realidade que não a individual. Não importa, você como sociólogo, você não vai saber, você não vai mensurar o quanto de fé uma pessoa tem em Cristo. Certo? Você não vai mensurar isso. Você não vai mensurar também se essa fé é sincera ou se essa fé não é sincera. O que interessa a você é entender que a fé religiosa, independentemente do objeto dessa fé, ela é uma experiência coletiva. Ela cria vínculos sociais. Ela estabelece ordens sociais. Vocês estão acompanhando a crise no Afeganistão? Eu vi um pouco hoje pela manhã, professor. É muito interessante porque as pessoas olham para o Talibã, né? E usam muitas palavras, né? Ah, são radicais. Toda a experiência de crença religiosa é uma radicalidade. Toda a experiência de crença religiosa é uma radicalidade. Né? Vocês têm amigos e amigas religiosos? Testemunhas de Jeová? Alguém é testemunha de Jeová aqui? Já fiz um ensino bíblico com eles, mas não gostei não, viu, professor? Os testemunhos de Jeová, eles têm uma crença de que existe um paraíso, né, que vai um determinado número de pessoas e que pessoas que estiveram como testemunhos de Jeová e foram dissociados, porventura, do grupo, elas serão destruídas no fim dos tempos. Isso gera, muitas vezes, a desvinculação, não apenas do grupo religioso, como de determinadas famílias, onde um filho que desvinculou, a mãe não vê mais sentido em falar com esse filho, né? em ter uma relação com esse filho. Então, isso é uma experiência de radicalidade também. Porque a experiência da fé é uma experiência de radicalidade. É claro, a fé pode ser relativizada? Eu posso dizer que é tudo a mesma coisa? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Obviamente que eu não posso, né, dentro do que as sociedades aprenderam, acreditar que é razoável a experiência de violência, né, contra a mulher, né, o impedimento, inclusive, das mulheres terem acesso ao conhecimento. Certo? Então, como pessoas que entendem que determinados valores
precisam ser respeitados, nós sempre vamos defender uma visão de mundo contra a violação de direitos humanos. Mas isso é uma fé, entendeu? Isso é uma crença também. Eu acredito nos direitos humanos, eu acredito na república, eu acredito na democracia. Eu acredito na perspectiva de uma sociedade onde nós podemos nos organizar, construir soluções coletivas, mas isso é uma crença também. Certo? Qual é hoje estava lendo uma avaliação de um general estadunidense do porquê que eles fracassaram em formar um exército no Afeganistão. Os Estados Unidos deu tanque, jato, armas sofisticadas para soldados oriundos de famílias que não têm o que comer, que não sabem ler e que não tinham convicção no porquê daquilo. Já que o presidente, eu não sei se vocês observaram, é um corrupto, né? E covarde, que saiu na primeira oportunidade que ele teve, ele foi embora. Tem uma entrevista muito interessante de um jornalista, tem uma análise muito interessante de um jornalista, eu li no Portal UOL, não lembro agora. Ele falando de que entrevistou o presidente do Afeganistão, Abdullah, né? E ele disse assim que para ele parece uma pessoa totalmente desprovida assim, fora da realidade. Um líder de um país na miséria em que estava na suíte presidencial da Suíça. Agora, o relato da Rússia é que ele saiu do país com muito dinheiro. E aí veja uma loucura. Um projeto neocolonial de ocupação deste território muçulmano. O Talibã não chegou aonde chegou só por causa dos militares. Isso é uma besteira, viu, gente? Ninguém chega assim... você pode até... Ninguém chega ao poder assim, que, eu quero poder, cheguei. Não, o poder é uma experiência coletiva, né? O Talibã tem apoio popular. Ele tem apoio popular, né? Então, muitos dos que estavam no exército do Afeganistão decidiram não lutar, se entregaram. Não tinham convicção. Então, de que adianta 300 mil sem convicção diante de 70 mil convictos de que eles estão com a razão, que eles estão com Deus, que eles estão fazendo a guerra santa deles? Eles são fundamentalistas, eles vão aplicar a Sharia, né, que é a lei muçulmana, então, consequentemente, a vida das mulheres afegãs agora passa para um outro patamar de sofrimento e dor, mas, ao mesmo tempo, também, em função daquelas que abraçarem a crença, uma vida, né, de acordo com os desígnios de um Deus, que para as pessoas existem. Essa é a grande sacada do Durkheim. A experiência social, ela é fantasiosa também. E essa fantasia, ela não é uma mentira. Porque ela funciona. Ela funciona como? Mobilizando pessoas, inclusive para matar e para morrer. O que é que move vocês? Vocês já pensaram nisso? Né? A gente se acostumou no Ocidente a achar que os valores racionais, eles são valores superiores. E a religião é uma superstição. Né? O Weber, inclusive, acreditava que as religiões iriam desaparecer. Haveria um processo de desencantamento do mundo. Nada disso aconteceu. As religiões, elas continuam presentes e elas, inclusive, ditam a política.
né? Hoje é impressionante como todo mundo, assim, você chega lá, você vai numa reunião do Conselho de Representantes da UFC, tá lá o reitor, tá lá o pró-reitor, dando graças a Deus. Todo mundo dando graças a Deus. Né? Deus, o lema do país hoje envolve Deus, né? Envolve você ser evangélico, envolve você. Quer dizer, uma série de ideias que são extremamente poderosas e eficientes para o quê? Para organizar a vida em comum. O que não organiza a vida em comum é esse nosso papo, que estamos tentando entender essas coisas, relativizando, né, colocando em suspenso as nossas próprias crenças para tentar entender como essas coisas funcionam. Certo? Isso é muito legal, mas isso não serve para organizar a sociedade. Infelizmente. E podem tentar. Ah, não vamos organizar aqui porque... Ah, porque racionalmente eu vi aqui que se a gente fizer isso, a ciência, ela teve uma crença, né? Ela emerge, né? Ela, com a crença de que ela faria, né, a diferença. Né? Na hora que as pessoas vissem um avião voando no céu e dizendo, meu Deus, nós fizemos isso, né? Não, hoje o cara que faz o avião, ele diz que foi Deus, que ele vai para a igreja e diz que tudo aquilo ali é só um desígnio de Deus que faz com que ele aprenda determinadas equações e essas equações possam funcionar. Né? Então, essas situações, elas são muito interessantes. O Durkheim, ele entendeu e compreendeu a força desses elementos como algo que nos indica, né? Que nos, de certa forma, nos ajuda a entender a vida em comum e, portanto, a explicar a vida em comum. E a vida em comum envolve uma série de representações, de categorias do pensamento, de sistemas simbólicos, de formas, né, de comunicação. Tá? A vida social, ela se constitui de maneira relativamente autônoma, as maneiras pelas quais cada um interpreta, explica, sente e age em uma determinada sociedade. Porque o que é que acontece? Independentemente da quantidade de fé que você tem, a fé ela organiza. Independentemente da sua crença no Estado, nas urnas, não sei o quê, né? A pressão social vai gestando a vida em comum. Obviamente que em determinados momentos as coisas parecem entrar em colapso. O que é que a gente está vivendo agora nesse momento? Por que é que a gente fala de crise? A gente fala de crise porque as crenças que estruturam a nossa sociedade estão em crises. Nós acreditávamos, a organização de uma sociedade democrática e republicana depende que nós acreditemos nas leis e nas regras do jogo, que são laicas, o Estado é laico, né? Que são seculares. Ou seja, são regras que foram criadas por homens e mulheres, né? Organizados politicamente para fazer criar uma série de princípios que valem para toda a sociedade. O problema é que isso só vale enquanto as pessoas acreditam que vale. Na hora que eu tenho centenas de milhares de pessoas dispostas a defender a Bíblia em detrimento da Constituição, a Bíblia passa a valer. Por que é tão difícil resistir a esse movimento antidemocrático que existe hoje no Brasil? Porque, de fato, não existe amor pela República, não existe amor pela democracia.
E sem isso, vai ficando cada vez mais difícil. As alternativas autoritárias, elas vão crescendo, ganhando corpo, ganhando forma, e num determinado momento elas encontram ali todas as condições, independentemente do seu querer. Certo? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante mesmo. E o método, né? Aqui, o Durkheim dá os primeiros, digamos assim, conselhos. Tá? Todos vocês vão passar por isso, né? Em algum momento. Vocês vão ter que definir o objeto. E esse processo de definição de objeto já envolve o método. Então, 3 coisas são fundamentais ali para o Durkheim, né? O primeiro é afastar as pré-noções. Vamos supor que você vai estudar, você quer estudar a motivação política de pessoas vinculadas à Igreja Universal. Muito provavelmente, se você é uma pessoa que tem uma formação acadêmica, dependendo do tipo de formação acadêmica, política, você tem uma série de preconceitos em relação à Igreja Universal. Pelo menos eu tenho, né? Então você vai olhar para um cara como Edir Macedo, achar que ele é um charlatão, você vai achar a crença, a maneira como aquelas pessoas, né, depositam ali o último vintém em nome da sua fé, uma loucura. Você vai começar a achar tudo muito, né? Você tem aquela... Mas vamos supor que você decida estudar isso. Para estudar isso, a primeira coisa que você tem que fazer é, pelo menos, desconfiar do que você pensa. Não é ser neutro. Não é achar que a Igreja Universal faz um trabalho bom para a sociedade. Mas é buscar, em algum momento, dizer assim, tá bom, então, como é possível? Quando você se pergunta como é possível, você começa a querer entender. E quando você começa a querer entender de verdade, você vai afastar algumas pré-noções. Você vai colocar ali, eu vou segurar aqui minha onda, eu vou tentar entender. E aí você vai fazer entrevistas, vai aplicar questionários. Essas entrevistas e esses questionários têm que buscar o sentido do que as pessoas estão fazendo. Tem que buscar entender essa experiência coletiva. Então você só vai conseguir entender isso se realmente você está comprometido com o conhecimento. E estar comprometido com o conhecimento envolve você realmente conseguir delimitar esse objeto, desenvolver uma pesquisa e ter resultados que possam ser replicados, que possam ser discutidos com outros pesquisadores. Então, nada disso envolve você ser neutro, mas envolve sim você tentar entender o que acontece ali. Você acreditar que aquelas pessoas têm uma motivação, que elas acreditam realmente no que está acontecendo, que aquilo ali faz sentido para elas, pode não fazer para você. Eu sempre digo isso muito na minha área. As pessoas assim... eu sempre digo uma coisa para o pessoal da imprensa, que é assim, você costuma perguntar para um menino que cometeu um homicídio se ele não tem respeito pela vida do outro, né? Se ele... e você não sentiu nada que matou alguém, você não sentiu nada, aí começa a fazer todo aquele discurso sobre ele é frio, né? Aí eu sempre digo assim para as pessoas, faça o seguinte exercício, em vez de perguntar para ele o que ele sente pela vida do outro, pergunta para ele o que ele sente para a vida dele. Faça esse exercício. A maior parte dos meninos envolvidos em situações de homicídio, ele
já ele vive muitas vezes em situação que ele é ameaçado de morte, já desde a infância. Em um cenário onde ele viu o primo, o pai, o tio, os amigos morrerem assassinados. Então, qual é o valor que essa pessoa tem para a vida? Ele está envolvido com um grupo criminoso, pode não fazer sentido para mim, que tive uma vida toda estruturada, acreditando no estudo, acreditando na universidade, acreditando na ciência, acreditando na besteira que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas para ele, é outra história. Certo? Então, eu não acho que seja positivo você matar alguém. E não acho que exista justificativa para você fazer isso, do ponto de vista do respeito aos direitos humanos, da história, da necessidade de você preservar a vida de pessoas. Então, meu trabalho é sempre no sentido de que compreender e de pensar políticas que possam mudar essa realidade. Mas eu preciso ser honesto com a pesquisa que eu faço. E aí eu preciso dizer, para quem está vinculado a uma facção criminosa, o grupo, a maneira como ele se organiza faz sentido. Então, eu peguei num trabalho que eu escrevi, chama-se Aqui Não Tem Gangue, Tem Facção, sobre as transformações do crime em Fortaleza, eu pego um conceito do Durkheim de comunidade moral. O que é a comunidade moral? É justamente quando um conjunto de crenças nos une. Aí você é a pessoa que, assim, tem crenças que eu acho boas, tem crenças que eu acho ruins. Por exemplo, você acreditar, né, num político profissional de quinta categoria, para toda aquela história, né, que vai fazer alguma coisa pelo nosso país, né, eu posso dizer que essa pessoa está... Mas, do ponto de vista da ciência, da sociologia, do que a sociologia pode em termos de explicação e análise, é interessante que eu tenho que entender o que é que essas pessoas entendem. Quais são as variáveis que explicam ela fazer o que ela faz. Então, para isso, eu preciso, não é me livrar delas, mas pelo menos afastar essas pré-noções. Não para construir uma neutralidade, mas para construir uma possibilidade e um caminho para o conhecimento. Certo? Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é delimitar o fenômeno estudado. Certo? Você é um Power Ranger? Não, você não é um Power Ranger. Você é o Goku? Não, você não é o Goku. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Se você não é o Power Ranger e não é o Goku, você não tem teletransporte, né? Pois é. Então, não temos teletransporte. Não somos onipresentes, né? Não temos poderes especiais. Somos, assim, seres humanos bem limitados, com possibilidades e condições de trabalho muito limitadas. Delimitar o fenômeno estudado é uma questão prática das mais sérias. Voltei, né? Bem, como eu estava dizendo, o primeiro dia da aula de metodologia da pesquisa em ciências sociais, ela é incrível. Você pergunta assim, o que é que você pretende estudar? Aí vem a pessoa, professor, eu vou estudar o capitalismo, quero mais estudar mesmo assim o capitalismo, sabe? No mundo, tá mais o capitalismo mesmo.
Você não vou estudar a influência da Igreja Católica no Ocidente. Tá? Mas, assim, tem um século aí que você vai estudar? Não, vou estudar todos desde o início dos tempos. Mas no início dos tempos não tinha Igreja Católica. Não, mas eu vou... Minha tese, ela vai desde do meteoro até hoje, quando os primórdios da Igreja, quando surgiu Adão e Eva. Você não vai conseguir estudar, né? Tal coisa. Delimitar o fenômeno é um exercício que não é simples, vocês não vão aprender hoje, né? Delimitar o fenômeno envolve realmente entender o fenômeno, para começar. Muita gente confunde a importância do objeto com o tamanho do objeto. O objeto ele precisa ser muito simples, né? O meu objeto ele é muito... Eu trabalho os efeitos do crime em populações, né? Em bairros urbanos, em populações muito específicas. Faço pesquisa qualitativa, então tem que ser mais restrita ainda. Né? Lá na metodologia vocês vão entender que as pesquisas quant têm uma possibilidade de generalização e as pesquisas qualitativas outras. Né? Uma das pesquisadoras mais interessantes e que eu mais amo de paixão na minha vida é a Viena Das. A Viena Das fez um trabalho belíssimo sobre a experiência de mulheres na Índia, né? Após a Guerra da Partição. E ela estuda uma família e uma mulher em especial. E a partir da trajetória de vida dessa mulher, a Viena Das faz toda uma leitura, uma análise da cultura da Índia, né? Do que é a experiência da mulher na Índia. Mas ela faz isso, né, a partir de um estudo muito específico. Muito específico. Então, muitas vezes, a delimitação do fenômeno é muito importante. O Norbert Elias, ele escreveu um livro que vocês devem ver no futuro, chamado O Processo Civilizador. Em uma parte do livro, ele escreveu estudando manuais de etiqueta. Ele estudava como é que os manuais de etiqueta revelavam, retratavam o comportamento civilizado de uma determinada época. E a partir desse estudo, nos manuais de etiqueta, ele faz toda uma reflexão sobre a civilização. Então, delimitar, né? Delimitar bem, estudar uma coisa muito específica, e depois dela, você relacionar, né, uma teoria, entender um processo mais universal, é algo muito interessante. E vocês vão aprender a fazer isso, né? Sairão do curso de Ciências Sociais, exímias pesquisadoras e pesquisadores que vão ter essa qualidade. Ainda, né, possivelmente, quando vocês chegarem lá na metodologia, alguns já vão se lembrar dessa história, né? Aí já vão lá marotos na disciplina de metodologia, o professor vai perguntar, né, professora, e qual é o seu objeto? Não, eu vou estudar só ali o capitalismo na pracinha da Gentilândia mesmo, ali, como é que se dá as relações capitalistas na pracinha da Gentilândia, só isso aí mesmo, professor. O coração batendo, ó, querendo estudar o mundo inteiro. Capitalismo, escrever um novo Capital, mas não, eu vou estudar, né, para parecer, não parecer. Não, vou dizer que vou estudar só a pracinha da Gentilândia, depois eu expando meus estudos para o mundo, né? E é uma possibilidade, como é que não há quais as relações mediadas pelo mercado nós podemos observar numa praça? Interessantíssimo, né? O que é que a gente pode observar na rua, no bairro? Então, o que é da experiência coletiva nós podemos observar em diferentes experiências desse mundo social? Uma sala de aula, ela é composta por inúmeros fenômenos, né? Inúmeras experiências coletivas e sociais. Então, afastar pré-noções, delimitar o fenômeno, são dois passos importantes
quando a gente vai fazer isso, né? Definir o objeto com base em características objetivas. Aí você chega lá, o professor, não, tá certo, você vai estudar o capitalismo, mas baseado em quê? Não, baseado mais nas minhas ideias mesmo, mais nas ideias que eu tenho. E quais são suas ideias? Não, é mais uma coisa assim que meu coração assim que diz isso aí, que é o capitalismo mesmo. Então aí é o capitalismo, assim, negócio ruim que só serve para o mal. Mas é uma coisa de Satanás mesmo, o capitalismo. Então, toda a vida que vocês vão ser muito cobrados de hoje em diante de sempre ter uma forma de explicar seus objetos e seus trabalhos por meio das características objetivas, por meio da prática, por meio da experiência que pode ser observada e retratada cientificamente. Certo? Não sei se vocês já viram um filminho que tem no Prime Video, que se chama Yesterday. Vocês já viram esse filme? Assim, quem tiver, acho que dá para baixar também, mas quem tiver essa coisa, depois junta aí os amigos e dá uma olhada. Beatles, professor. Oi? É o das canções dos Beatles, esse? Yesterday? Eu sou muito fã. Né? Tem uma cena que é muito interessante. Que aí tem o Ed Sheeran no filme e ele faz o papel dele mesmo. E o cara vou contar a premissa do filme, porque, enfim, tá na sinopse. O filme não tem os Beatles. Acontece um apagão no mundo, o cara sofre um acidente e ninguém no mundo mais lembra dos Beatles. E aí, ele lembra. Mas ninguém mais lembra. Só ele. Mas ele lembra. E ele lembra das músicas. E aí é muito interessante, assim, porque ele começa a compor as músicas e tocar as músicas do Beatles, e aquilo, né, ele se transforma no maior compositor do mundo, óbvio, né? Beatles. Mas tem uma cena que é o que eu quero dizer para vocês, assim. O Ed Sheeran chega para ele assim, aí pergunta assim, como é que você cria essa música? Aí ele não cria música, né? Ele só lembra delas, vozes da minha cabeça, né? Mas é muito interessante. Vocês são esse músico e vai perguntar para a pessoa, mas como é que você cria? Aí o músico está lá. Não, é mais assim, um processo, mais das vozes da minha cabeça mesmo. Aí, não, eu quero saber como é, né? Então vocês são essa pessoa, esse cara chato que quer saber, quer ser objetivo. Não, mas é assim, você respira, você vai para um canto, você como é que acontece? Você é aquela pessoa que busca as características de como acontece, né? Então, como é que acontece a criação dessa música? Aí você entrevista 10 compositores. Todos esses compositores, eles têm inspiração, eles têm tudo, várias coisas, mas eles também têm método. Eles também têm um método. Certo? Vocês viram o que aconteceu agora com Piseiro? Vocês gostam de Piseiro? Gostam? Né? Por que que a prisão do DJ Ives foi um trauma para todos eles? Porque foi ele que criou o método de composição daquilo ali, que é a mesma coisa. Você pega todas as músicas dele, tem um método ali. Do mesmo jeito, né? Segue o método. Então, se eu retiro o cara, né, da jogada, aí de repente eu tenho um monte de músico que bebia nessa fonte, tendo que se virar para fazer as suas próprias produções, quando já não tinha
já não tem mais o cara. Então, se você pegar uma entrevista que deu aquele rapaz do Aviões do Forró, o músico lá do Aviões do Forró, sobre isso, ele fala justamente isso. Ele disse que não produzia mais música há 7 anos. Não, 7 anos que ele produzia a minha música, eu entrava ali, fazia e pronto, saía. E agora, como ele foi preso, né, em função de uma situação de violência contra a mulher, você quebra esse método. Então, mesmo em algo que é a música, é a produção musical, não é só inspiração, é ter um método, ou seja, tem algumas características objetivas dessa produção. Quando você vai definir o seu objeto, então, por mais que tenham iluminações e vozes da sua cabeça operando aí, o que está em jogo é isso. Você vai definir, olha, esse movimento musical acontece por conta disso, disso, disso e disso. Esse cara criou essa baladinha, criou essa melodia e combinou com isso, aí trouxe esses cantores, aí se criou um círculo ali, difundiu por meio das redes sociais. Aí você traça as características desse fenômeno. Então, por mais que você vá trabalhar com fenômenos que são subjetivos, ainda que eles sejam subjetivos, eles podem ser trabalhados a partir de determinadas características. Certo? E essas características podem receber um tratamento a partir do método, a partir da análise e da explicação sociológica. E aí vocês vão fazer isso. Coisa simples. Tá? Aqui eu vou então, esses são os elementos mais centrais em relação à definição de fatos sociais e a maneira como eles podem ser estudados. Certo? Isso daqui, gente, vocês vão ver que mudou muita coisa. Hoje a gente tem muito mais conhecimento do que o Durkheim tinha na época que ele definiu isso daqui. Mas acredite numa coisa, se você entender bem como isso funciona, essa base, você vai entender muito bem todas as camadas criadas a partir dela. Agora, se você não entender isso aqui, quando você estiver pensando lá com Bourdieu, aí vai ser tudo mais difícil. Porque aí tudo já está em cima, entendeu? Já tem várias outras camadas que você precisa entender. Um dos estudos seminais do Durkheim é justamente, então, da divisão do trabalho social. E é um estudo onde ele tenta aplicar esse método. Certo? O que é que o Durkheim quer entender? Como esse processo de divisão social, como o processo de divisão social do trabalho complexificou e criou grupos no interior das sociedades. Então, isso é muito interessante, porque é um estudo realmente em que o Durkheim analisa a história, né? Analisa um fluxo histórico imenso, mas para entender o presente da divisão social do trabalho. Então, ele parte lá dos primeiros estudos etnográficos, onde você tem sociedades muito simples. E aí o Durkheim, olha, é por conta da divisão do trabalho que eu crio a primeira separação no interior da sociedade, que é uma separação por gênero, homens e mulheres. Então, daí surge a primeira separação, né? Que cria funções diferentes para homens e mulheres. O problema é que, ao longo do processo de desenvolvimento das sociedades, outras coisas vão surgindo. Por exemplo, a agricultura, a pecuária, a metalúrgica, pessoas para fazerem roupas, pessoas para fazerem armas, os segmentos militares, a necessidade de fazer a guerra, ter pessoas que não plantam, não colhem, mas sabem manusear armas para fazer a defesa do território.
Então, o Durkheim vê na divisão social do trabalho, aí pensada numa perspectiva bem diferente da do Marx, um processo de criação de grupos e segmentos no interior da própria sociedade. Então, se essa sociedade, num determinado momento, ela é segmentar, ela é um segmento, o processo de desenvolvimento social passa pela complexização desse segmento e da criação de múltiplos segmentos. Então, estes grupos e segmentos, aí está errado, né? Estes grupos e segmentos possuem funções úteis para a sociedade desde suas formas. Vou corrigir, peraí. Aqui também já está muito. Esses grupos e segmentos, eles possuem funções úteis para a sociedade, desde suas formas mais simples até as suas formas mais complexas. Nas sociedades modernas, que são as sociedades mais complexas conhecidas, né, esses múltiplos segmentos constituem uma ordem de interdependências funcionais. Então, eu tenho múltiplos segmentos. O Durkheim fala que as sociedades modernas, elas são como uma bolha, né? Uma bolha que é a formação de uma coalescência de múltiplas bolhas. Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho hoje inúmeras pessoas que não sabem operar um coração. Não sabem nada sobre o direito, não sabem cuidar de um sistema elétrico, mas sabem fazer outras coisas. Então, eu tenho várias funções e essas diversas funções, a necessidade dessas diversas funções, criam um certo equilíbrio social. O Estado, na perspectiva do Durkheim, ele é um segmento da sociedade. Ele não é a sociedade. Ele é algo diferente. Ele é um segmento. Ele funciona a exemplo do que seria o nosso sistema nervoso central. Ou seja, ele tem uma conexão com todos os demais órgãos, mas ele não realiza as funções do coração, do cérebro. Ele os conecta, certo? Mas cada segmento é como um órgão do corpo. Realiza a sua função de maneira relativamente autônoma, embora esteja conectado a todos os outros. Então, isso é algo extremamente interessante, extremamente importante. O Durkheim tem uma visão, né, da sociedade como um organismo social. Enquanto todos os órgãos eles funcionam de maneira esperada, a sociedade estaria num estado de normalidade. Enquanto que, na medida em que algum desses órgãos passa a funcionar de uma maneira inadequada, então esta sociedade passa a estar num estado de patológico, certo? Nós não trabalhamos mais com esses enunciados, tá? Um conceito também importante do Durkheim é o de anomia. Eu não trouxe aqui, mas é a ideia de que esta sociedade pode, em um determinado momento, sofrer de um estado onde as normas sociais não são suficientes para conduzir e gerar um equilíbrio. Então, eu posso ter um estado de solução dos laços sociais que, de certa forma, mantém o equilíbrio, né? Mantém esse equilíbrio por meio dessas interdependências, certo? E um elemento importante na perspectiva do Durkheim, para justamente a gente entender essa experiência coletiva, que é a sociedade, é a solidariedade social. A solidariedade social, na perspectiva do Durkheim, não tem nada a ver com qualquer ideia cristã de solidariedade, tá? Ela fala dos vínculos sociais, né? Ela fala que os vínculos sociais eles se constituem por meio de uma solidariedade
que os indivíduos não podem deixar de ter para a manutenção e reprodução de determinadas formas sociais. Então, o que é que acontece? Você, em geral, não precisa gostar da maioria das pessoas que você conhece, certo? Eu vou pedir só um minuto, só um instante aqui a vocês, tá bom? Pronto. Então, como eu dizia, essa solidariedade social, ela não está vinculada necessariamente a uma ideia de que nós sejamos solidários, naturalmente bons, nem nada disso. Ela está conectada à ideia, a uma ideia bastante simples até. A partir do momento que eu componho, né, um determinado grupo que tem uma determinada função social, eu não posso existir de maneira razoavelmente feliz ou boa se eu se eu não consigo cumprir as minhas funções e, consequentemente, outros não cumprem as suas funções. Então, por exemplo, no momento em que eu tenho policiais corruptos, médicos que não atendem de maneira adequada, políticos profissionais que atuam com corrupção, enfim, todas uma série de elementos, né, que, de certa maneira, atuam em desfavor do bem comum, necessariamente eu tenho um problema social. Eu tenho um problema. Por quê? Porque eu passo a ter funções que não são cumpridas de acordo. Então, na hora que eu preciso de um atendimento médico, eu dediquei minha vida a cuidar de sistemas, né, de computador. Então, tá lá, eu estou fazendo meu trabalho super bem, né, fornecendo à sociedade tecnologias que servem, por exemplo, para o plano de saúde marcar a sua consulta. Só que, ao mesmo tempo que eu cumpro bem a minha função, aquele médico que lhe atende, que atende a minha própria família, ele não cumpre. Então, eu tenho um problema social. Esta solidariedade, ela constitui justamente aquilo que vai constituir os nossos vínculos. A maneira como a gente vai trabalhar coletivamente para o bem comum. Então, o Durkheim tinha muita crença nisso, né? Ele sempre acreditava que as sociedades, que os grupos sociais iam sempre trabalhar para o seu bem-estar. Então, os momentos de crise, eles sempre são passageiros, porque a sociedade ela tende a buscar esse equilíbrio. Hoje a gente está vivendo um momento de crise muito impressionante, assim, porque as pessoas colocaram na cabeça a ideia, né, de um liberalismo radical, onde eu posso ser extremamente rico, enquanto a maior parte da população vive miseravelmente. É óbvio que isso não vai funcionar, isso não tem como funcionar. Sociedades de extrema desigualdade como a nossa, elas são sociedades que vão experimentar crises políticas, e isso é uma coisa incontornável. Né? Então, que a gente não está vivendo, a gente está vivendo um momento de crise, né? A gente está vivendo um verdadeiro ajuste de contas, né? Com a história de um país que não aceita mudar o cenário de desigualdade social, que acredita que muita gente querendo trabalhar, né? Você imagine você pagar R$ 350 numa consulta, né? Para uma pessoa que acredita que pode pagar R$ 100 por um dia inteiro de trabalho de uma empregada doméstica. É algo que não faz sentido.
né? Não faz sentido. Então, mesmo dentro do funcionalismo público no Brasil, eu tenho a desigualdade salarial é absurda. Tenho servidores públicos ganhando pouco mais do salário mínimo e eu tenho servidores públicos ganhando 40 vezes mais, 50 vezes mais e justificando isso como se eles realizassem uma função fora de série, quando isto não é verdade, né? As sociedades que conseguiram alcançar um patamar de melhor desenvolvimento social são justamente aquelas que entenderam que para funcionar elas precisam, né, de vários segmentos funcionando bem, trabalhando, né, para o seu bem-estar. Então, é uma tese muito interessante a do Durkheim, né? Ainda muito atual, ainda muito presente, e embora ela tenha outros desenvolvimentos, mas é aqui ele vai mostrando, né, como esse fenômeno que ele estudou e entendeu possibilitou a existência dessas solidariedades. E aí dois conceitos decorrentes dessa compreensão durkheimiana da sociedade são o de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, tá? A ideia de solidariedade mecânica, ou por similitude do Durkheim, é bem simples. Para ele, nas primeiras sociedades, eu tinha uma solidariedade que era não quero usar a palavra natural, mas uma sociedade organizada em torno de tradições e as pessoas meio que agiam por mimeses. Elas reproduziam aquele comportamento que era considerado comportamento esperado do grupo, né? Então eu tinha uma crença, essa crença organizava todas as ações ali e você não tinha muito espaço para escolhas individuais. As nossas sociedades, elas são sociedades sobretudo no Ocidente, né? Porque em outros locais não. Mas olhando para as sociedades ocidentais, que eram as sociedades que o Durkheim estava analisando, né? A partir da sua teoria, sobretudo a França, né? Você observa que são sociedades de múltiplas crenças. Então, claro, eu tenho uma predominância do cristianismo, né, numa sociedade como o Brasil, mas eu tenho outras religiões. Então, nessas sociedades multiétnicas, multiculturais, multicrenças, né, multireligiosas, a solidariedade que prevalece é a orgânica. Por quê? Porque é uma solidariedade que não envolve a mimesis, né, mas envolve justamente essa interdependência entre esses múltiplos organismos que realizam funções diferentes e autônomas, mas que, em geral, necessitam uma da outra. Então, possivelmente eu não vou conseguir, né, viver na sociedade se todo mundo se formar em sociologia. Então, ia ser maravilhoso, né, a gente horas e horas problematizando, né, como é que nós íamos nos alimentar, mas possivelmente nós seríamos, né, grandes candidatos à extinção da espécie humana, né? Então eu preciso lá, né, das pessoas que vão fazer vão plantar, vão criar animais, vão fazer a segurança pública, cuidar da saúde. Então entre esses múltiplos segmentos precisa existir de fato uma solidariedade. Ironicamente, é isso que eu estava, né, insistindo. Você vê que onde menor existe uma relação de solidariedade, né, onde você tem esse desequilíbrio muito grande entre as remunerações para determinados segmentos, elas vão justamente aí nessa sociedade onde eu tenho inúmeros problemas sociais. Então, é uma teoria resultado de um trabalho, da aplicação do método que o Durkheim pensou para a sociologia. São livros que eu espero que vocês vejam na Sociologia 2, pelo menos alguma coisa da divisão do trabalho social, alguma coisa das formas elementares da vida religiosa, tá? Porque são livros muito interessantes, ainda muito atuais do ponto de vista da maneira como eles foram pensados, elaborados, como eles de fato retratam o método que o Durkheim pensou para a sociologia, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a apresentação.
E aí, passo para vocês para saber se vocês têm alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de colocar a respeito do que nós discutimos hoje. Não tendo questões, né, gente? Então, a gente conclui a nossa aula por hoje. E aí, na próxima semana, a gente vai trabalhar um pouquinho mais, tá? Nas duas aulas, mesmo esquema, tá? As aulas são gravadas e vocês podem assistir presencialmente ou em outro momento, mas presencialmente tem essa possibilidade, né, de ter questões, de colocar questões, né? Vocês sempre colocam, a aula sempre demora muito, porque a gente está sempre, né, discutindo arduamente esses temas, né, sempre com muito debate, com muita dificuldade de vocês entenderem tudo que eu tenho para dizer. Mas na próxima aula, então, a gente vai trabalhar o Weber, tá? Vão ser duas aulas, a gente vai trabalhar uma primeira parte de 18 às 19h30, aí fazemos uma meia hora, damos aí uma meia hora de intervalo, e de 20 às 9h30 a gente trabalha a segunda parte do conteúdo, tá bom? Então, um pouquinho mais cedo do que a gente tem começado, às 18 horas, na próxima aula, e eu vou estar baixando, a última aula ainda não está, né? Eu vou baixar essas duas aulas e já essa semana colocar disponível para vocês no Classroom, tá bom? Então, uma boa noite e até próxima segunda, às 18 horas. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Ótima aula. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor.